Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Tivemos na noite de ontem a tão aguardada estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira contra o Equador fora de casa. E foi um jogo bem ruim, bem chato, de pouquíssimas emoções. Um balde de água fria para quem estava animado para ver uma injeção de ânimo na seleção e viu um time mais preocupado em não perder do que em tentar ganhar. Esquema tático defensivo e substituições protocolares. Vamos fazer uma análise aqui muito mais sobre o que a gente viu do time do que o que a gente viu do jogo, porque a gente viu bem pouco do jogo e vocês já devem ter visto, se tiveram paciência, muito mais análises de ontem para hoje. Estou gravando na manhã do dia seguinte da partida. Então vamos tentar dar um diferencial na nossa análise e falar muito mais sobre os pormenores táticos dessa primeira partida aí sobre o comando do técnico italiano. Já vai deixando o like, a inscrição, o hype, se possível, compartilhem o conteúdo, deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogo e sobre a seleção, que teve como primeira escalação, deixa eu dar uma olhada aqui no enquadramento, aqui ó, foi bom dar uma olhada, porque estava todo torto aqui fica melhor para a gente falar um pouco sobre esse time. Não foi esse sistema tático, tá? Não foi o 4-3-3 que eu estava esperando, mas a gente vai analisar já já. A escalação teve Alisson, Wanderson, Alexandro, Marquinhos e o Alexandro do Flamengo, né? Esse aqui estava sendo chamado até de Alex, a pedido até dele, o zagueiro do Lille. Então, para diferenciar, Alex, o zagueiro, Alexandro, lateral esquerdo, beleza? Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Lembrando que ele convocou 25 jogadores, o Rafinha já não poderia ser relacionado porque estava suspenso, só poderia colocar 12 jogadores no banco. O Wesley foi o escolhido dele para também ficar fora do banco, beleza? Então ele tinha o Danilo também no banco. Bom, eu esperava esse 4-3-3 aqui com a bola, se convertendo num 4-4-2 sem a posse, mas o sistema base foi mesmo o 4-4-2 com o Estevão, sendo esse quarto homem de meio campo à direita, Bruno Guimarães e Casemiro como essa dupla de volantes, e o Gerson mais aberto pela esquerda, com o Vini Júnior aqui na dupla de ataque. Por mais que ele e o Vini trocassem de posição aqui no terço final, né? Às vezes o Gerson subia pressão, em algumas recomposições defensivas também o Vini vinha um pouco mais para trás. Inclusive essa troca aqui de numeração, o Vini, nas ausências do Rodrigo, do Rafinha, do Neymar, jogou com a 10, ele que é acostumado a jogar com a 7. Às vezes eu via um camisa 7 aberto lá pela esquerda, achava que era o Gerson, e não era o Gerson, era o Vini. Então isso me confundiu algumas vezes, e eu via que o Gerson às vezes subia pressão por aqui, e o Vini recompunha um pouco mais. Mas defensivamente, tínhamos momentos em que o sistema base era mantido, mas também de vermos um 4-1-4-1, com o Casemiro entre as linhas, tá? Principalmente em média pressão. Novamente o Vini voltando aqui para poder compor essa segunda linha de 4. E algumas vezes a gente viu o Casemiro até afundando numa linha de 5, principalmente quando os cruzamentos para a área, vindo do Equador, eram iminentes, né? E aí a gente via aqui esse tipo de formatação. Mas o time jogou realmente no 4-4-2 como sistema base. Por momentos a gente via aqui o Gerson centralizando, mas o que a gente via realmente era o 4-4-2, o time partindo desse sistema base, beleza? Não foi um grande primeiro tempo, a bola passou pouco ali nos pés dos meio-campistas da seleção. Talvez a opção, inclusive, pelo Gerson mais aberto e não por dentro, expôs um pouco mais o Casemiro e o Bruno, que não tinham segurança ali de uma terceira peça à frente para dar suporte, né, um camisa 10, ou mesmo um terceiro homem de meio de campo, para fazer o Casemiro ser mais essa ponta do triângulo, o Bruno jogando mais de 8, né, do que de 5. Acabou que o time ficou mais ou menos com 2 5s, um 8 aberto, e ali um outro ponta do outro lado. O Richarlison também ficou muito encaixotado entre os zagueiros. Ele tentava receber a bola sempre de frente para o gol, mas o Equador veio jogando com linhas muito baixas. Então, estava protegendo muito bem a profundidade, não tinha muito ali como ele receber a bola de frente, ele não fazia muito o pivô para receber de costas, errava alguns domínios, inclusive foi bastante criticado o primeiro tempo do Richarlison, com razão, beleza? As válvulas de escape eram o Estevão pela direita, em menor escala o Vini pela esquerda, que no primeiro tempo fez uma jogada, né, de linha de fundo, tentou cruzar, a jogada não deu em muita coisa.
Eu voltaria para o segundo tempo com o Matheus Cunha no lugar do Richarlison e um reposicionamento do Gerson como terceiro meio-campista. O Estevão tinha que jogar no trio de ataque, precisando correr menos metros até a meta, mais aberto, menos por dentro, assim como o Vini, que tinha que jogar mais como ponta e menos afunilado. Eu não gosto dessa posição, né, de segundo atacante para o Vini Júnior. Ah, mas ele tem mais liberdade. Ah, mas ele fica mais próximo do gol. Mas ele sempre busca jogar mais pela ponta esquerda, é a melhor posição para ele, ele é um ponta esquerda e ponto. Às vezes a gente não precisa colocar um jogador mais próximo do gol para ele não cumprir funções defensivas ou não ficar tão longe, se isso não extrai o melhor do jogador. E o Vini é um ponta esquerda, ponto final, é nessa posição que ele tem que jogar, beleza? Se a gente tivesse o Matheus Cunha, ou se voltasse para o intervalo com o Matheus Cunha, o time teria uns recuos ali de um falso 9, né, para manter, para a bola passar mais ali por aquele setor, e dois velocistas para atacar em diagonal. A principal jogada dos equatorianos eram as bolas longas, fazendo os atacantes correrem, e as tentativas de cruzamento, que muitas vezes eram fechadas, iam direto para o gol, alguns chutes de fora da área também, mas nem foi tanto assim. Primeira etapa terminou com 3 finalizações contra 2 do Brasil, as 2 eu já te falo. Uma jogada de pressão alta ali, que o Estevão consegue roubar a bola na saída, ele tenta acionar o Richarlison, ele erra o domínio, a defesa afasta mal, a bola sobra no Gerson, que já tinha espaço ali para poder tentar a finalização, mas ele se vê quase obrigado a tentar ali uma jogada de passe ali para o Vini Júnior, o goleiro já está em cima dele, fechando o ângulo, ele chuta em cima do goleiro, não consegue finalizar da melhor maneira. Essa foi a melhor jogada do Brasil no primeiro tempo. E a outra jogada foi um cruzamento que veio para a área e o Casemiro, né, ganhou da zaga, mas ele pega muito embaixo da bola, a bola sobe, não tem uma direção para o gol tão boa assim, beleza? 51% de posse de bola para o Brasil no primeiro tempo, 49% para o Equador, mas olha que interessante, 237 passes deles com 88% de precisão. O Brasil trocou um passe a mais, 238, errou mais, 84% de acerto, beleza? As primeiras mexidas do Ancelotti foram aos 18 minutos do segundo tempo. Ele voltou do intervalo com o mesmo time, nada aconteceu nesses 18 minutos. Aí sim, ele tira o Richarlison, mas também tira o Estevão. E coloca o Matheus Cunha e o Martinelli. A primeira troca eu acho necessária, né? O Matheus pelo Richarlison. A segunda, na minha visão, foi uma troca errada, né? Principalmente porque ele não mexeu na estrutura do meio-campo. Ele deveria ter puxado o Gerson um pouco mais para dentro, deveria ter aberto o Vinícius um pouco mais na ponta, como eu falei. Ele mantém o 4-4-2 até o final. E o Brasil só foi criar uma chance de gol, se é que dá para chamar assim, aos 30 do segundo tempo, com o Vini pela esquerda, fazendo uma boa jogada ali individual. Acha o Casemiro na entrada da área, né, um passe rasteiro. O volante chuta de primeira, fraco, nas mãos do goleiro. O Equador respondeu logo na sequência com um chute cruzado de fora da área, exigindo uma boa defesa ali do Alisson, mas sem tanto perigo assim. A defesa foi difícil, o chute foi forte e tal, enfim. Terceira troca do Brasil, saiu o Gerson, entrou o Andrei Santos. Ainda não era a alteração que o Brasil precisava. Aliás, me pareceu muito mais alteração para segurar empate, né? Porque saiu mais ofensivo ali dos meio-campistas, e entrou um outro jogador de contenção. O Andrei se tornou mais esse primeiro volante, esse volante de contenção, um cara iniciador de jogadas, mas também protetor de zaga, do que um cara que sai mais para o jogo. E a última alteração do Brasil, saiu o Bruno Guimarães, entrou o Andreas Pereira, que mal pegou na bola. Aqui uma alteração mais ofensiva, por característica de jogador, mas na prática o Andreas entrou para emular o que era o Bruno Guimarães no jogo, tá? Então não veio muito a calhar aí essa alteração não, ainda sobrou uma alteração, o Ancelotti só fez 4 no jogo. Estatísticas finais do jogo, 7 finalizações do Equador, 3 no alvo, contra 3 do Brasil no jogo, 2 no alvo. 53% a 47% de posse de bola pro Equador. Essa posse de bola aí que já estava equilibrada, mas a favor do Brasil no primeiro tempo, mudou de mãos ali no segundo. Sinceramente, eu já esperava dificuldade nesse jogo, o Equador é um adversário difícil, não perdeu em casa nessas eliminatórias, mas eu também esperava um jogo mais aberto, uma postura mais agressiva do Equador e mais ofensiva do Brasil. O que vimos foram 2 times não conseguirem superar as 2 defesas. Eu vou tentar ver o copo meio cheio, elogiando a solidez defensiva do Brasil jogando fora de casa. Muito eficiente na marcação e nas recuperações de bola. Foi uma grande estreia do Alexandre, inclusive um banho de futebol sul-americano dos perrengues que a gente vai ter aqui. Foi aquele lance inusitadíssimo que parou o jogo por mais de 3 minutos, né? Da bandeirinha de escanteio que não ficava no lugar. Foi o Alexandre, o zagueiro, que foi lá
prender a bandeirinha no chão, né? Para o Ancelotti já ficar ciente do que ele vai ver ainda, né, nessa CONMEBOL, nos jogos de CONMEBOL, especialmente fora de casa. Pelo menos a gente não tem se preocupado mais com polícia, né, colocar o escudo na frente do cobrador de escanteio para não receber pedrada, copo de cerveja e o que mais se jogava ali para dentro do campo. Isso não tem acontecido mais com tanta frequência, beleza? O Equador também não conseguiu criar nenhuma chance clara o jogo todo, muito porque a linha defensiva do Brasil foi muito boa, os dois volantes também foram muito bem, né, nesse aspecto defensivo, Casemiro e o Bruno Guimarães. Porém, eu não vou passar pano ali para a inoperância ofensiva da seleção. Pouco espaço, pouca criatividade por dentro, pouco escape por fora, e ficou pior quando o Estevão saiu do jogo. Eu não gostei das trocas, protocolares demais, não houve uma mexida, melhor dizendo, tática, que pusesse o Brasil mais dentro do campo de ataque, e nenhuma mexida de peças ali que mudasse a postura do time, que ficou mais preocupado em manter o 0 no placar do Equador do que mexer no próprio 0 do placar. Quando ele tira o Estevão e bota o Gabriel Martinelli, ainda é uma troca errada no quesito lado de campo, né? Porque ele podia simplesmente ter invertido, colocado o Gerson, que no Flamengo joga pela direita, né, no lugar do Estevão, jogado o Martinelli, que joga no Arsenal pela esquerda. Você teria um Gerson caindo muito mais para dentro, porque ele é canhoto. Então ele não faria esse papel ali de auxiliar de lateral esquerdo. Ele, com bola, ele teria essa naturalidade de poder jogar para dentro e estimular mais as subidas do Wanderson. A gente via também um pouco dessa variação ofensiva, né, quando o Brasil tinha a bola, que era o quê? O Estevão muitas vezes centralizando com a posse. Aqui era o Vini Júnior, né? Ele ficava um pouco mais por aqui mesmo com o Richarlison, beleza? O Gerson, por vezes, também entrando por aqui, ou atacava por fora ou trocava com o Vini Júnior. O Wanderson passava, mas nem tanto. E aqui o Alexandre ele ficava um pouco mais preso nessa saída de 3. A gente tinha quase um 3-2-5 na frente, mas foram tão poucas vezes que o Brasil conseguiu manter a posse, trocar passes ali no campo de ataque, e a gente mal viu isso daqui. Mas aconteceu, tá? Eu juro que aconteceu. Essas trocas aqui, Gerson, Vini, o Estevão aparecendo um pouco mais por dentro, principalmente no primeiro tempo, o Wanderson subindo, mas não indo para a linha de fundo, não conseguindo cruzar, se apresentando pouco no ataque, beleza? Antes do jogo acabar, a gente teve fogos de artifício ali, né, comemorando uma iminente vaga do Equador para a Copa do Mundo, porque ele já chegou aos 24 pontos, né, a seleção que está, nesse momento, na zona de repescagem, se eu não me engano, é a Venezuela, tem 15, eu não sei se a Venezuela jogou ontem, mas ela só pode chegar a 24 em 3 jogos, então o Equador praticamente já se garantiu na Copa do Mundo, isso porque eles iniciaram as eliminatórias com 3 pontos a menos, tá? Por uma punição referente à eliminatória passada. O Brasil também ainda não garantiu sua vaga, pode acontecer no próximo jogo, convenhamos, faltam 3 rodadas, 4 vagas sobressalentes, o Brasil vai se classificar. Isso não é um motivo para preocupação e nem comemoração para quando acontecer para a gente. Mas eu fico mais preocupado com o time que a gente não encontra, com passos que a gente não consegue dar para frente. Tudo bem, é a estreia de um novo treinador, mas não tá tudo bem que estejamos estreando um treinador a um ano da Copa. Eu lembro que a última vez que eu falei aqui num pós-jogo sobre seleção, que foi no pós-jogo da Argentina, eu disse que a minha preocupação era vir um técnico desse quilate, né, que era o Ancelotti, para ele ficar realmente só até o fim da próxima Copa, a gente não ganhar a Copa, culpar o Ancelotti, botou o gringo aí, o cara que vocês queriam e tal, não deu jeito, e a gente voltar a tentar contratar um outro técnico do momento brasileiro, que não seria um passo para frente. Eu quero o Ancelotti para um ciclo completo, ele assinou até o fim da Copa de 2026. Eu quero que ele fique até a Copa de 2030. Porque eu não acredito que a gente vai conseguir achar um time que seja minimamente competitivo a ponto de chegar a uma semifinal de Copa do Mundo no ano que vem. Eu não estou acreditando nisso. E essa estreia aí do Ancelotti não foi boa. Claro que é muito precipitado a gente tirar conclusões no primeiro jogo, mas eu já esperava um rebuliço maior, um time mais ofensivo, mas vamos ver como é que vai ser aí nessa segunda partida, tá? E principalmente na segunda data FIFA, que a gente vai ter, né, mais autonomia do Ancelotti. Ele não vai ser tão obrigado a convocar uma seleção cuja metade da lista ele não fazia ideia de quem são os caras, tendo que confiar em 2 caras que levaram, sei lá, uns 150 nomes para ele escolher 25.
Eram 23, ele se deu a liberdade de escolher 25 nomes. Recuperou ali alguns nomes que trabalharam com ele, como o Richarlison. Tentou colocar ali o tempero dele sobre o que ele viu de futebol europeu, né, chamando o Alexandre do Lille, que jogou contra ele, ganhou um jogo contra ele na Champions. Acredito que o Andrei Santos também seja ali uma digital dele ali naquela lista de convocados. Mas eu não vi, assim, sabe, o time do Ancelotti em campo. Eu vi um time mais cauteloso, ele pisando mais em ovos, talvez por ser a estreia dele, talvez por ser fora de casa, talvez por ser contra uma seleção que tem um forte mando de campo, e a gente não viu o Brasil em campo. A gente viu um time muito mais cauteloso, beleza? Enfim, não temos muito o que tirar desse jogo, não. Vamos ver aí como vai ser a próxima escalação dele, se vamos ter alterações, tanto no time titular, quanto na postura, no esquema tático. Eu realmente esperava um 4-3-3, veio esse 4-4-2 aí, em 2 linhas de 4, com 3 meio-campistas, com o Estevão sendo esse quarto homem ali, um pouco mais à esquerda. Vamos ver aí se ele vai tentar mudar um pouco isso, esse panorama, porque o jogo vai ser em casa, vai ser contra um time mais fraco, com todo respeito ao Paraguai, e que provavelmente vai vir mais fechado ainda jogando fora de casa, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!